o que tem dentro de um artigo. Você deve estar pensando aí agora, se você já leu algum artigo científico, está lendo artigos científicos, inclusive para escrever a sua proposta de dissertação, a sua proposta de tese, né? É um momento extremamente importante na vida do pós-graduando. A gente sabe como essa vida aí, ela é puxada, mas é o que a gente escolheu para ser, e então a gente tem que ir até o final, tem que ir com toda a força para conseguir fazer uma boa pesquisa. Uma boa pesquisa vem também do esforço bem descomunal antes mesmo de começar a fazer a pesquisa, que é encontrar um tema da pesquisa. Mas pulando esse assunto, vamos trazer aqui, então, o que tem dentro de um artigo, na minha visão. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês aqui é o seguinte. Primeiro ponto, a gente encontra várias coisas dentro de um artigo científico, mas eu estou alencando aqui, ordenando numa ordem que eu acredito que seja em termos de importância para um artigo científico. Então, o paper, já foi publicado. O que a gente encontra lá? O primeiro ponto é questionamentos científicos. Então, dentro de um artigo científico, eu encontro questões científicas que foram a força motriz, a força motora de toda aquela pesquisa. Eu não tenho como fazer um paper, fazer uma pesquisa, se eu não tiver um questionamento científico. É o primeiro ponto, é o ponto de partida para um artigo científico, para ele começar a nascer. Inclusive, antes do artigo científico, a gente tem as propostas de pesquisa, né? Tem os projetos de pesquisa. Um bom projeto de pesquisa é um projeto que tem um questionamento científico ali, relevante, inclusive. Então, o que o cientista faz, o pesquisador faz? Ele tenta responder alguma coisa do interesse dele dentro da ciência, né? Porque a gente tem diferentes áreas, e em diferentes áreas existe uma fronteira do conhecimento, ou seja, o conhecimento mais atual sobre um determinado problema. Seja ali um problema matemático, por exemplo, uma equação ainda que ninguém conseguiu propor uma solução, ou seja, um questionamento científico, como, por exemplo, qual substância química combate, por exemplo, mais eficientemente o coronavírus. Então, sempre tem algo que a gente conhece bastante sobre aquele assunto, mas também existem lacunas no conhecimento. E essas lacunas no conhecimento a gente identifica por meio de questionamentos científicos, por meio de questionamentos. Tá? Então, dentro de um artigo, tem questionamentos científicos. Por exemplo, vou dar um aqui para vocês, né? Então, vamos partir da premissa. A minha área, como eu falei para vocês ali inicialmente, eu trabalho com parte de tentar entender em termos de pesquisa como o desmatamento na Amazônia altera o clima da região amazônica. Então, eu utilizo modelos matemáticos, fundamentados em equações primitivas, tendo como base as leis de conservação de massa, momento, energia, química, umidade. Eu utilizo esses modelos para fazer experimentos idealizados sobre desmatamento e entender como isso impacta, por exemplo, a física do clima da nossa região. Então, vamos imaginar que eu tenha feito uma revisão de literatura bastante ampla, e aí eu conheço a fronteira do conhecimento dentro da minha área de pesquisa, e lendo os artigos mais atuais, fazendo a conexão desses artigos mais atuais com o que eu sei sobre o assunto, eu consigo, por exemplo, elaborar um questionamento, que é, por exemplo, como o desflorestamento na Amazônia afeta a cobertura de gelo no Ártico ou na Antártica. Isso é um questionamento científico que, muito provavelmente, eu deva propor o que vocês vão ver aqui na sequência, que é uma hipótese, para testá-la e ir atrás dos resultados para verificar se essa minha hipótese ela é válida ou não. Mas eu tenho que ter um questionamento científico. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês, que é o que a gente tem dentro de um artigo científico, que é um questionamento científico. O segundo ponto é a hipótese que eu trago aqui, que a gente pode ter também dentro de um artigo científico, são hipóteses, ou uma hipótese. O que é uma hipótese?
uma resposta provisória ou uma explicação provisória para uma pergunta científica, por exemplo, ainda sem resposta. Então, quando eu disse para vocês, olha, eu pensei num questionamento científico inédito e também relevante para a minha área de atuação. E aí, como essa pergunta ela é inédita, ela não tem resposta ainda científica. Por quê? Porque nenhum artigo foi publicado para responder esse questionamento científico. Ninguém atuou naquela linha ali para responder aquele problema. Aquela pergunta é inédita. Então, se aquela pergunta é inédita, ela ainda não tem uma resposta científica. Mas eu, como pesquisador, como cientista da área, conhecedor do assunto, eu posso propor uma hipótese para aquela minha pergunta. Ou seja, eu posso propor uma resposta. Eu posso propor uma explicação para aquela minha resposta. Tá? E aí, essa hipótese, ela vai ser testada ao longo do exercício da minha pesquisa. Eu vou testar essa hipótese. Eu preciso saber se essa hipótese é verdadeira ou se ela é falsa. Eu posso propor uma hipótese baseada numa explicação bem convincente para responder aquela pergunta, mas não basta eu responder a pergunta e dizer, olha, não preciso mais fazer a pesquisa porque eu já tenho a resposta. E olha, a minha resposta é muito bem fundamentada, porque eu li dezenas de artigos e é isso aqui mesmo. Não, para a ciência não vai valer isso. A ciência ela precisa de fatos, ela precisa de dados, ela precisa de informações, ela precisa de evidências. Então, olha, não adianta você falar o que tem dentro da sua cabeça, é muito bonito, mas eu preciso saber se isso funciona ou não. Então, onde estão as evidências? E aí eu preciso realizar essa pesquisa, e a partir do momento que realizo essa pesquisa, eu trago uma resposta para a minha pergunta, que é a pergunta científica que originou a minha pesquisa e que vai originar o meu paper. A minha resposta verdadeira, ou seja, a que as evidências mostraram, pode ser diferente da minha hipótese, mas não tem problema nenhum, a minha hipótese pode estar completamente errada. Mas o método que eu utilizei para testar essa hipótese, ele me permitiu encontrar a resposta correta. Então, o que está valendo é a resposta baseada nas evidências dos meus resultados que foram provenientes da aplicação do método que eu escolhi. Então, dentro do artigo a gente tem esses questionamentos científicos, tem as hipóteses também. Um outro ponto que eu acabei de falar anteriormente, são respostas a questões científicas. Uma vez que a gente tem, dentro do artigo, o questionamento científico, que deu origem à pesquisa, a gente tem as hipóteses, ou a hipótese, que é para responder esse questionamento ou questionamento científico. Temos as evidências produzidas a partir da aplicação do nosso método. São as evidências dessa pesquisa que eu encontrei aplicando-se essa metodologia. Uma vez que eu entenda todo esse quebra-cabeças, perguntas, resultados, teste da hipótese, eu trago uma resposta a essa questão científica. Essa resposta à questão científica é que vai me dizer se a minha hipótese estava certa ou não. Então, é um terceiro ponto que a gente tem aqui, que a gente encontra dentro de um artigo, são respostas a questões científicas. Um quarto ponto, baseado no questionamento científico, na hipótese, nem toda pesquisa ela exige hipótese, tá certo? Então, um ponto que a gente tem que discutir aqui, deixar claro, é que nem toda pesquisa ela admite hipótese. Tem casos que admite-se hipótese, tem casos que não. Mas todas elas têm, com ou sem hipótese, um propósito. E o propósito é se conhecer algo a respeito que ainda não é bem conhecido ou é completamente desconhecido. Então, uma vez que a gente faça a nossa pesquisa, uma vez que a gente aplique o método correto, que a gente produza os resultados baseados nesse nosso método, o que a gente encontra também dentro de um artigo científico é isso aqui, é o conhecimento. O conhecimento a respeito de algo que até aquele momento ainda não existia. Então, se vocês lembrarem bem do que eu falei lá no início, está aqui, né?
O questionamento científico é a força motriz da nossa pesquisa, ou algo que você queira entender melhor ou resolver, por exemplo, mas que não tinha ainda a solução. Você pode estar propondo aí alguns métodos para a solução de algumas equações que ainda não têm não resultados, né? Mas como resolver determinados problemas matemáticos. Não tem soluções ainda para resolver alguns problemas matemáticos, você pode propor alguns métodos de solução e aí você vai tentar resolver esse problema. Uma vez que você consiga resolver esse problema, e tendo em vista que esse problema anteriormente ninguém tinha resolvido ainda, você passa a criar o conhecimento a respeito daquilo. Então, o conhecimento é a nossa última, como é que eu posso dizer? É a nossa última etapa, né, dentro ali da pesquisa, porque se eu tenho uma pesquisa que tem um propósito, um questionamento científico, vários objetivos, eu atingi os objetivos, eu consegui responder minha pergunta, eu tenho um conhecimento novo. E o meu conhecimento é novo, porque o meu questionamento científico, ele deve ser inédito. Não adianta eu resolver problemas já resolvidos. Você pode até aplicar um outro método para solucionar aquele problema que já foi resolvido. Você vai num caminho diferente, mas a resposta é aquela praticamente. Não sei dentro da matemática, tá? Posso estar falando alguma abobrinha aqui para o caso da matemática, porque a gente sabe que um problema ele tem infinitas soluções, você pode sair de diferentes maneiras, mas você vai chegar num resultado comum, mesmo você partindo para formas de soluções diferentes. Você tem que chegar num resultado ali, se a conta for exata, por exemplo. A gente tem esses pontos aí que eu queria mostrar para vocês. Tá? Então, partiu-se de um questionamento científico inédito, você chegou num conhecimento novo. Então, se é novo, se o conhecimento é novo, se você está conhecendo algo agora, com a sua pesquisa, que antes não era conhecido, então você trouxe uma novidade. Você trouxe uma novidade. Essa novidade, olha, gente, é o que os revisores, os editores de revistas procuram no manuscrito que você submeteu. E quanto maior for o nível da revista, quanto maior for o fator de impacto dessa revista, quanto mais vezes os artigos dessa revista são citados por aí, mais importante tem que ser essa novidade. Então, se você partir de um problema, sobretudo original, inédito, você vai produzir resultados novos, você vai ter alguma novidade. Se você parte de problemas que já foram bem explorados, já se conhece muito bem aquele mecanismo, a resposta para aquele problema, dificilmente você vai emplacar o seu artigo num lugar importante, numa revista importante. Tá? Tudo bem que quando a gente está no mestrado, a gente está, por exemplo, numa graduação, fazendo um TCC, a gente está tendo contato ali com o método científico e é muito complicado nós pegarmos, por exemplo, problemas complexos para resolver ou na graduação ou no mestrado, porque o tempo é muito curto, a não ser que você seja muito autossuficiente e independente para a produção de resultados, e aí você vai conseguir resolver problemas complexos. Mas na maioria dos casos isso não acontece. Quando você está no doutorado, aí tudo bem, você já conheceu o método, você já sabe ali quais são as dificuldades, você vai avançar um pouquinho naquele mesmo tema que você fez no mestrado, mas a recomendação é que esses problemas eles sejam problemas relevantes e, se possível, problemas inéditos, para você não ter problema quando você for tentar publicar o seu artigo. Então vamos voltar aqui. Então, se é algo que não se conhecia antes, que após a sua pesquisa passa a ser conhecido, então isso é a novidade. E aí vem um outro ponto. O sucesso dessa novidade e, como consequência, o seu sucesso na carreira científica vai depender de 3 fatores que eu destaco aqui. E por que eu digo novidade e consequência o seu sucesso na carreira científica? Porque você vai precisar de publicações científicas. Você precisa
ter um currículo com publicações científicas. Então, passar uma temporada fazendo mestrado e depois doutorado e não ter artigos científicos, você está muito mal. Então, quem saiu do mestrado, está finalizando o mestrado, entre aspas, apenas com a dissertação, sem nenhum artigo científico, está entrando no doutorado, recomendo que publique o seu artigo do mestrado. Tá? Escreva o seu artigo e tente publicar. Tá? Independentemente do nível que ele está. Você tem que publicar. No doutorado, mais ainda. Porque no momento que você sai do doutorado, você tem uma concorrência ali gigantesca para entrar ou no instituto de pesquisa, por exemplo, ou numa universidade. E o número de artigos faz uma diferença boa. Não apenas o número dos artigos, mas também a qualidade desses artigos. E essa qualidade da sua publicação científica, que vai fazer uma diferença grande para você na sua carreira profissional no futuro, tem tudo a ver com essa novidade que eu estou comentando aqui. Tem a ver também com originalidade. O lance da originalidade ele é um pouquinho mais complicado, que a gente pode comentar, conversar um outro dia. Se alguém aí quiser fazer alguma pergunta para mim futuramente, para falar sobre essa originalidade, eu tenho alguns exemplos. Então, quais são esses 3 pontos aí que eu estou destacando como sucesso dessa novidade e como consequência o sucesso da sua carreira profissional? Então, por exemplo, primeiro ponto com relação ao sucesso da novidade é a relevância da novidade, ou seja, o que você publica. E aqui eu faço uma comparação entre, por exemplo, a relevância da novidade, ou seja, o que você publica. Você pode publicar mesmice ou você pode publicar uma coisa nova. Então, na minha área, por exemplo, o que é essa mesmice, tá certo? Que eu estou me referindo aqui. Então, na minha área, aí você tenta fazer uma comparação aí com a sua área aí, onde você está publicando, né? O tema e a área que você está publicando. Por exemplo, às vezes sai uma pesquisa nova dentro da minha área sobre desmatamento e clima em outras regiões, e algumas pessoas, por exemplo, pegam esse artigo, leem, e aí falaram, nossa, olha que interessante, aplicaram esse método lá na África. A África também tem uma floresta, não é igual a nossa floresta, que a nossa floresta ela tem certas peculiaridades em relação à floresta africana, e a resposta do clima ao desmatamento dessas 2 florestas são em certos pontos um pouco diferentes. Mas aí alguém publicou alguma coisa sobre a África. E aí eu posso chegar e falar, bom, olha, foi aplicado lá na África esse método. Eu vou pegar o mesmo método e vou aplicar aqui para a Amazônia. Ou seja, eu estou, de certa forma, copiando o que a pessoa fez lá para a África e estou trazendo aqui para a Amazônia, porque eu estou colocando na minha cabeça o seguinte, olha, fizeram para a África, mas não tem nada na Amazônia sobre isso. É uma novidade? Até é uma novidade. Tá? Até é uma novidade, mas ela não é original. Não tem originalidade aí. Tem uma novidade sem originalidade. E algumas revistas científicas olham para a originalidade também. Mas eu vou fazer o problema um pouco diferente, tá? Porque aí nesse caso tem uma novidade, porque a pessoa fez para a África e eu estou aplicando o mesmo método para a Amazônia. Ou seja, não tem a novidade, mas não tem uma originalidade. Então vamos partir da premissa que alguém fez esse estudo, que era da África, fez aqui na Amazônia, e aí eu peguei esse paper, né, que foi publicado aqui. E eu uso modelos numéricos, modelos de clima. E modelos de clima tem vários. Tá? Pelo menos eu consigo imaginar pelo menos uns 20 na minha cabeça. Ok? Só que a pessoa que publicou aquilo para a região amazônica, que era, entre aspas, uma cópia do que foi aplicado na África, usou um modelo diferente do modelo que eu uso. Eu falei, nossa, a pessoa usou o modelo A, mas eu não uso o modelo A, eu uso o modelo B. E olha que o modelo B, ele tem as mesmas equações que o modelo A tem, são equações primitivas,
baseadas em leis de conservação. Só que o método de solução dessas equações são um pouco diferentes. Por exemplo, alguém usa Runge-Kutta segunda ordem, outro usa Runge-Kutta quarta ordem, o outro usa Runge-Kutta terceira ordem para a solução ali de derivadas parciais, por exemplo, e graus ali de precisão dessas derivadas. Alguém usou, por exemplo, um modelo usa ali a diferença finita centrada, outro usa a diferença finita avançada ou atrasada, equações de formas esféricas ou não, tal. Os modelos são muito similares, tem um pouquinho de diferença dentro da solução dessas equações. Aí eu pego o meu modelo B e uso. Ou seja, alguém já deu uma resposta sobre o que acontece na Amazônia, sobre a mudança de clima, por exemplo, com o modelo A. Mas eu falo, olha, mas ele não fez a pesquisa com o modelo B, e eu sei usar o modelo B, então eu vou pegar o modelo B e fazer também a mesma pesquisa. Eu não vou encontrar nenhuma novidade, mãe. Não tem como encontrar essa novidade. Então eu vou encontrar uma coisa muito similar ao que o outro pesquisador encontrou, e aí isso eu estou dando o nome de mesmice. Eu estou fazendo a mesma coisa que outra pessoa fez, só que com um modelo numérico diferente. Isso pode acontecer para outras ferramentas metodológicas também. Então, essa mesmice versus novidade é uma coisa que a gente tem que estar sempre ligado. Será que o que você está fazendo aí para sua pesquisa de mestrado ou de doutorado já não foi feita antes? E você aí está tentando fazer a mesma coisa? Tá? Usando um outro método, enfim? Então fique atento a isso também, que isso é uma coisa bem importante. O segundo ponto é o seguinte, onde você publica. Então, biblioteca versus bons periódicos. Então, dependendo de onde você vai publicar o seu artigo, você pode ter um sucesso melhor ou não na sua carreira acadêmica. Como, por exemplo, vamos partir da premissa que esse aqui é seu manuscrito, você está com ele aí, e aí você tem algumas opções para publicação desse manuscrito. Primeira opção que eu posso te apresentar aqui, é onde a gente coloca nossas teses, nossas dissertações, e depois acaba esquecendo de transformar essa dissertação ou essa tese em um manuscrito científico para futura submissão, que são as bibliotecas. A gente tem as bibliotecas físicas e também tem as bibliotecas virtuais. Então você tem aí, terminou sua dissertação, terminou sua tese, e aí você vai, vou deixar ali a minha tese, a minha dissertação ali dentro da biblioteca. Está publicado, olha, a minha pesquisa foi publicada, está na biblioteca da UFAM, está na biblioteca da UFPA, está na biblioteca da UEA, está na biblioteca da USP, está na biblioteca da UFRJ, está lá a minha pesquisa. Beleza. Você decidiu colocar lá dentro da biblioteca os resultados da sua pesquisa científica. Uma outra fonte são os eventos científicos. Então, você pegou ali sua dissertação, né, sua tese, aí tirou algumas informações de lá e aí transformou isso, por exemplo, num artigozinho. E é artigozinho mesmo. E mandou ali para um evento científico, que pode ser um congresso, pode ser um workshop, pode ser uma conferência, pode ser um simpósio. São eventos extremamente importantes, né, para a gente fazer os contatos, né, conhecer outras pessoas, conhecer pessoas ali que atuam na mesma área que a nossa, colegas também ali que estão na pós-graduação ou na graduação. Então, a gente pode mandar o nosso trabalho para eventos científicos. Eu faço um artiguinho ali, com 2, 3 páginas, vai depender ali da formatação que o evento está exigindo, e aí eu submeto para lá, e aí o meu artigo ficou lá. Ficou ali naquele congresso, naquele workshop, saiu ali nos anais daquela conferência, que pode ser nacional ou internacional, mas está lá. Uma outra fonte, periódicos nacionais. Periódicos nacionais, como revistas nacionais que a gente pode encontrar ali no portal da CAPES, né? Tem algumas revistas que tem o Qualis CAPES ali,
A, B, C, enfim, que a gente pode também selecionar algum periódico ali e submeter esse manuscrito. E também tem uma outra fonte que são os periódicos internacionais. Os periódicos internacionais que eu estou me referindo aqui são os periódicos que têm o IF e também que tem uma coisa que se chama CS. Então, IF é Impact Factor e o CS é o CIT Score. Esses periódicos que recebem esse IF e o CIT Score são periódicos que estão dentro da base de dados da Web of Science, por exemplo. Os periódicos que estão dentro da base de dados da Web of Science têm esse IF, que é o Impact Factor, e os periódicos que estão dentro da base de dados da Elsevier, da editora Elsevier, que a gente conhece também como Scopus, recebem o CS, que é o CIT Score. Esse Impact Factor, ele é um número, assim como o CIT Score, que ele dá para a gente, por exemplo, o número médio de citações que um artigo recebe uma vez publicado em uma revista, considerando o intervalo de tempo específico. Então, tem algumas revistas que você publica o seu artigo que tem uma chance de ser citado muito maior do que em outras revistas. Então, dependendo desse número, você pode ter uma revista com fator de impacto alto, e isso é relativo, tá? Dependendo da área, você tem revistas com fator de impacto igual a 2, 3, dependendo da área específica, você tem revista com fator de impacto acima de 60. Então, esse fator de impacto é um indicador de quanto uma revista publicada, um artigo publicado naquela revista, ele vai receber de citações. Tá aí essas 4 fontes, você está com o seu manuscrito ali, e aí você pode deixar ele publicado numa biblioteca, pode submeter ele para um evento científico, ou pode tentar publicar ele, submeter ele para um periódico nacional, ou pode submeter ele, por exemplo, para um periódico internacional com fator de impacto ou CIT Score, porque tem vários periódicos internacionais, vou falar daqui a pouco para vocês, que não tem esse IF e nem esse CS. Tem que correr dessas revistas. Mas, enfim, vamos lá. Então, você tem essas fontes de conhecimentos científicos que você pode, por exemplo, submeter o seu artigo para publicação. Só que tem um detalhe, tá? Tem um detalhe muito importante aí, que vai fazer toda a diferença para você a partir de hoje, que está pensando em publicar seu artigo científico e não sabe para onde mandar. Que é o seguinte: o seu conhecimento científico, ele chega para os cientistas e ele pode fazer diferença na ciência quando os cientistas conseguem encontrar o seu artigo. Os cientistas, a língua escolhida é o inglês. Então, o inglês é a língua onde os cientistas conversam entre si. Se você deixa o seu artigo publicado numa biblioteca ou num periódico de língua portuguesa, por exemplo, esse cientista que poderia estar usando ou avaliando sua pesquisa para ele evoluir também e avançar na fronteira do conhecimento, ele não vai conseguir, ele não vai ler o seu artigo. Mas o meu artigo tem um abstract. Qual é o problema? Qual cientista que quer avançar na fronteira do conhecimento, fazer ciência séria, vai se basear em abstract? Nenhum. Ele pode até achar interessante, mas tem que traduzir do português para o inglês? Não. Né? E se é um artigo de fato bom, ele estaria dentro de uma revista internacional com o fator de impacto ou o CIT Score. Então, os cientistas eles vão procurar os artigos dentro dos periódicos internacionais. Tá? Eles vão procurar aqui dentro desses periódicos. Eles não vão procurar em bibliotecas, mesmo que seja em universidades americanas, por exemplo, o próprio cientista ali ele vai citar, ele vai ler um artigo publicado numa revista internacional. Então, fiquem atentos a isso. Então, a minha recomendação para vocês, uma recomendação muito forte, é que vocês submetam esses manuscritos para periódicos internacionais. E periódicos internacionais que tenham o fator de impacto ou o CIT Score. E aí, outra recomendação aqui é não publiquem
em revistas predatórias ou as conhecidas, famosas caça-níqueis. Então, o que são essas revistas predatórias? Eu já caí em algumas conversas de revistas predatórias, perdi dinheiro, meu artigo foi publicado, na promessa de que ele ia ser N vezes citado, enfim, ia fazer parte da rede de conhecimentos do meio científico. Era uma publicação importante porque a revista tinha um indexador, era uma revista indexada, ok? E aí, mas essas revistas não tinham, e não tem até hoje, essas revistas que eu publiquei, fator de impacto IF e nem o CS. Elas têm uma coisa que se chama Journal Impact Factor. Journal Impact Factor. Isso não é a mesma coisa do que Impact Factor. Essas revistas, vocês podem abrir a Web of Science, tá? Dentro da UFON, eu acho que você consegue abrir o site da Web of Science, faça uma pesquisa lá por nome de revista, coloca o nome da revista lá, se essa revista não existir ali dentro, ou da Scopus, que daí você via. Se elas não tiverem, essas revistas não tiverem ali dentro dessa base de dados, ou seja, não acha-se o nome da revista, nem um abstract, por exemplo, associado a algum artigo que você está colocando ali dentro, fuja. Não mande o seu artigo para essas revistas. Por quê? Em revistas sérias, na maioria das vezes essas com o IF ou o CS, existe uma coisa que se chama revisão por pares. Ou seja, alguém especialista na sua área vai receber o seu manuscrito e vai avaliar ele criticamente. Vai fazer essa avaliação e vai ver se esse artigo de fato é relevante do jeito que você falou que é, e se não existe nenhum erro metodológico, não existe nenhum erro de interpretação ou de descrição dos resultados e nem erros em conclusão, por exemplo. E aí esse processo ele leva algum tempo. E como são especialistas na área, são pessoas que têm bastante publicação nessa área que você está submetendo seu artigo, e aí tem um checklist, né, vamos dizer assim, essa revisão bem forte com relação ao que você submeteu. E aí é um processo extremamente difícil de publicação, mas é assim que a ciência sobrevive. Não dá para passar qualquer coisa, tem que passar coisa, ciência de alto nível, no mínimo de bom nível internacional. Essas revistas predatórias ou caça-níqueis são aquelas revistas que você paga e sai publicado o seu artigo em uma semana. Informa, inclusive, em alguns e-mails. Olha, o nosso processo de revisão é sério e ele é o mais rápido que tem. Em uma semana, no máximo 2 semanas, você vai ter o seu artigo publicado na nossa revista. Então, pesquisas na sua área são interessantes para a gente, entre em contato conosco, submeta seu artigo e aí tem uma taxa ali de publicação que você paga e não tenha dúvida, vai ser publicado. Mas saiu numa revista em que estava coletando só dinheiro e aí o seu artigo, a chance dele ser citado ou dele chegar na mão de um cientista é muito baixa, tá? Então, por exemplo, no meu caso, né, vou dar meu exemplo aqui para vocês. Eu já tinha terminado o meu doutorado. Eu estava fazendo algumas pesquisas depois do meu doutorado e aí resolvi escrever o artigo. Não estava estudando ainda a parte de redação científica, escrita científica. Aí eu mandei meu artigo para uma revista lá muito boa, daí foi rejeitado. E aí eu falei, não, mas esse artigo é bom, não tem que ser rejeitado, vou mandar para uma outra revista. Aí fui baixando o nível, porque o paper ia sendo cada vez mais vezes rejeitado e tudo. E aí eu descobri uma revista que tinha essa promessa de revisão rápida, era uma revista desconhecida, resolvi mandar, mandei. 2 dias depois chegou um e-mail para mim, olha, seu artigo foi aceito. Eu falei, uau, tá vendo só? Meu artigo era importante. Aquelas revistas outras que eu tinha enviado anteriormente aqui foram muito chatas com o processo de revisão. Então, olha que bom. E aí entrei em contato com ele, disse que tinha interesse, que agradeci inclusive lá a rápida revisão deles. Aí depois veio a conta, $800. E na época o dólar não estava a R$5. Devia estar 2 e alguma coisa, não chegava a R$3. Mas era uma quantidade alta de dinheiro. Né? Fui lá, paguei. E aí, esse artigo nunca foi citado. Tem quase 3, 4 mil downloads,
mas nunca foi citado. Então, ou seja, não chegou na mão dos cientistas que eu queria que chegasse, porque eles não vão ler artigos que saem nessas revistas. Então, aí fica o recado para vocês descobrirem o que são essas revistas predatórias, tá certo? Que só tem interesse no seu dinheiro. Eu recebo vários e-mails semanalmente dessas revistas, eu simplesmente ignoro. E aí, aqui como um terceiro ponto, é o impacto da publicação. Então, o sucesso dessa novidade é a relevância da novidade, onde você publica o seu artigo e o impacto dessa publicação. E esse impacto da publicação, ele pode ser medido por um índice que se chama índice H. Esse índice H é um índice que foi criado em 2005 por George Rich, esse senhor simpático aí que está na tela para vocês, no canto inferior direito. Ele é um físico argentino. Então, ele criou esse método, esse índice, para quantificar a produção científica a partir das citações dos artigos. E é um índice que combina a quantidade de publicações com a qualidade dessa publicação. Então, quanto maior for, por exemplo, o índice H de um pesquisador, isso acho que você encontra na internet quando você quer pesquisar sobre o índice H, sobre a produtividade de um pesquisador, é só você procurar por esse índice H. Então, quanto maior for esse índice H, maior é o impacto, por exemplo, que esse pesquisador ele tem dentro da ciência, porque ele tem artigos publicados e artigos citados. Por exemplo, se você encontra o fator de impacto de um pesquisador, cujo número é igual a 10, o fator de impacto do pesquisador X é 10. Isso significa o quê? Simplesmente significa que esse pesquisador tem pelo menos 10 artigos que foram citados pelo menos 10 vezes. Ele pode ter 100 artigos, mas desses 100 artigos, 10 deles foram citados pelo menos 10 vezes. Os outros não chegaram em números maiores, por isso que o fator H desse pesquisador não sobe. E à medida que esse número de citações for aumentando para outros artigos, esse índice H dele pode aumentar. Então, para você ter um índice H bom, você tem que publicar bons artigos. Veja o meu caso, publiquei em revistas predatórias, sem saber que eram predatórias. Depois que eu aprendi isso, nunca mais eu dei bola para essas revistas. Eu prefiro não tê-las no meu currículo LaTeX do que tê-las. Eu prefiro que ela não ter essa publicação. Você quer identificar revistas desse tipo? Quando você olha um currículo que tem do lado ali as publicações, tem três letrinhas que se chamam JCR. Tem alguns artigos ali que tem do lado, tem JCR, que significa Journal Citation Report. Aquele artigo foi publicado em revistas que estão ou na base de dados da Scopus, que é da Elsevier, ou foram publicados numa revista do banco de dados da Web of Science. Ou seja, ele tem fator de impacto ou tem CIT score. Então, você pega um currículo que tem um paper publicado por alguém e no lado tem aquele selinho JCR, esse artigo tem fator de impacto, passou por um processo de revisão por pares minimamente sério. Todos os outros artigos que não tem o JCR ali no cantinho, pode esquecer. Aquilo com certeza é uma revista ou predatória ou uma revista ali que está em início ainda e tudo, está tentando subir ali, chegar ali a entrar dentro do grupo de revista da Web of Science ou da Elsevier. Então, por exemplo, você que está começando agora, publicou um artigo bom, esse seu artigo foi citado uma vez, seu índice H é 1. Se você publicar um artigo numa revista dessas ruim e não publicou mais, seu índice H é 0, porque você não tem uma citação no único artigo que você publicou. E aí você publicou 2 artigos. Se esses 2 artigos receberem pelo menos 2 citações, você vai ter, por exemplo, o índice H igual a 2. E daí você vai aumentando, mas seu índice H vai aumentando de acordo com a qualidade da publicação.